Você já parou para pensar que cada palavra que sai da sua boca pode estar decidindo o seu sucesso ou seu fracasso? Parece exagero, mas a verdade é desconcertante. Enquanto você murmura "não consigo" ou "nunca vai dar certo", está construindo um caminho invisível que leva exatamente a isso. Mas e se eu te dissesse que existe um poder oculto nas palavras, capaz de transformar totalmente a sua vida, riqueza, prosperidade, sucesso, apenas ao começar o dia, profetizando com fé? Napoleon Hill, o mestre do desenvolvimento pessoal, revelou que as palavras não são apenas sons, são sementes que moldam a mente, atraem oportunidades e criam realidades. E o mais surpreendente é que essa prática está alinhada com princípios bíblicos, que ensinam que a vida e a morte estão no poder da língua. Ou seja, aquilo que você fala hoje determina o que você colherá amanhã. A questão é: você está consciente das palavras que tem permitido brotar em sua vida? No vídeo de hoje, você vai descobrir como usar cada frase, cada declaração e cada pensamento para se tornar o arquiteto do seu próprio destino. Vamos mostrar como sair de refém das circunstâncias e assumir o papel de criador, com fé, intenção e mentalidade de riqueza. Prepare-se para aprender um método prático, poderoso e comprovado que transforma palavras em resultados concretos. E no final, você vai saber exatamente o que declarar ao começar o seu dia para ver milagres acontecendo na sua vida. Há quem não perceba, mas as palavras são pequenas chaves que destrancam realidades inteiras. O que alguém diz no café da manhã pode definir o tom de todo o seu dia. E quando repetido por anos, o rumo de toda uma vida. É curioso como a maioria das pessoas pede prosperidade a Deus, mas no mesmo fôlego afirma que dinheiro é difícil ou que nada dá certo para mim. Sem perceber, plantam palavras de derrota e esperam colher vitórias. A Bíblia e Napoleon Hill concordam nesse ponto. A mente obedece ao comando que mais escuta. E se o comando for "eu não consigo", o subconsciente tratará de cumprir essa ordem com precisão divina. É por isso que todo homem e mulher que deseja prosperar com propósito precisa vigiar o que diz, não por superstição, mas por sabedoria espiritual e psicológica. As palavras são como moldes invisíveis, e a realidade apenas se ajusta a eles. Quando alguém diz "eu sou abençoado", o universo inteiro parece cooperar para confirmar essa declaração. Hill chamava isso de mentalidade de riqueza. A Bíblia chama de fé. O nome pouco importa, o resultado é o mesmo. Tudo começa no verbo. E não é exagero afirmar que a boca humana é a oficina onde os milagres são esculpidos. O curioso é que até os que duvidam disso vivem sob esse princípio, apenas não percebem. Aquele que reclama o tempo todo colhe mais motivos para reclamar. Aquele que agradece, mesmo em meio às lutas, atrai novas bênçãos. É uma lei tão exata quanto a gravidade. Uma lei do sucesso que Deus deixou gravada no coração da criação. E talvez seja por isso que alguns mudam de vida apenas mudando de vocabulário. Afinal, o verbo cria. E quem entende isso começa a falar de um jeito que até o universo para ouvir. Cada palavra lançada é como uma semente jogada no solo invisível do universo. Quando alguém diz "não vai dar certo", está regando o jardim da própria escassez. E quando declara "eu prospero com propósito", está chamando a colheita antes mesmo de vê-la brotar. É assim que o Criador estruturou a existência. O que é dito com fé, vibra, ecoa e ganha forma. Napoleon Hill ensinava que a palavra é o início de toda a criação mental. A Bíblia já dizia o mesmo quando Deus falou e o mundo surgiu. Quem entende esse mistério passa a falar com mais consciência, sabendo que cada frase pode abrir portas ou erguer muros. Imagine um agricultor que planta feijão esperando colher milho. Parece absurdo, não é?
Mas é exatamente o que muitos fazem quando lançam palavras negativas e esperam prosperidade. As pessoas pedem riqueza, mas reclamam do trabalho. Pedem fé, mas duvidam na primeira dificuldade. O universo é coerente, ele devolve o que recebe. Se você plantar palavras de esperança, vai colher oportunidades. Se semear queixas, colherá mais razões para reclamar. Por isso, quem deseja crescer deve tratar cada frase como uma semente sagrada, plantada no campo espiritual. É interessante perceber que até o silêncio fala. Quando alguém deixa de declarar vitória, o terreno da vida fica infértil, esperando por uma semente que nunca vem. As palavras são o instrumento de quem quer moldar o destino, e quem fala com fé move o invisível a seu favor. Por isso, a sabedoria está em semear diariamente, mesmo quando não se vê resultado imediato. Porque toda semente demora a germinar, mas nenhuma deixa de responder ao tipo de solo em que foi plantada. E é justamente nesse ponto que surge a compreensão do verdadeiro poder criativo que as palavras carregam. As palavras são matéria-prima da realidade. Não são apenas sons que se perdem no ar, mas códigos criativos que moldam o invisível. Cada vez que alguém diz, "eu sou capaz", um comando silencioso é enviado à mente e ao universo, que começam a alinhar circunstâncias para confirmar aquilo. Napoleon Hill chamava isso de o poder da mente subconsciente, enquanto a Bíblia descreve o mesmo princípio quando afirma que haja luz e houve luz. Deus criou o mundo com palavras, e o ser humano, feito à sua imagem, continua criando o seu pequeno universo do mesmo jeito, pela boca. Se a pessoa soubesse o quanto suas palavras influenciam os pensamentos, os sentimentos e até o corpo, escolheria cada uma com extremo cuidado. A ciência moderna já confirma o que os antigos profetas sabiam. A vibração das palavras afeta a mente, as emoções e até as células. Um simples "vai dar certo" acalma o coração, enquanto um "não consigo mais" enfraquece o espírito. Por isso, falar é mais do que comunicar, é criar. A fala carrega uma energia que se materializa nas experiências diárias. E quanto mais consciente for essa criação, mais alinhada estará com o propósito de Deus. Um mentor certa vez disse: "Quer mudar sua vida? Mude as palavras que usa todos os dias." Parece simples demais, mas é assim que a transformação começa. As declarações positivas, repetidas com fé, abrem caminhos que antes pareciam impossíveis. O sucesso, a prosperidade e até a paz interior nascem primeiro no vocabulário. As palavras são martelos e tijolos moldando cada detalhe do futuro. E quando alguém entende isso, começa a perceber o perigo que há em pronunciar o oposto do que deseja. Porque o mesmo poder que constrói também pode destruir. Pouca gente percebe, mas cada vez que diz "não consigo", "tudo dá errado para mim" ou "minha vida não muda", está assinando um contrato com a derrota. As palavras negativas são como veneno suave, não matam de imediato, mas adoecem lentamente a alma, o ânimo e a fé. A mente subconsciente, ensinava Napoleon Hill, não sabe distinguir o real do imaginário. Ela apenas obedece. Então, quando uma pessoa repete "eu sou um fracasso", a mente entende isso como uma ordem divina e passa a agir para confirmar o que ouviu. O resultado? A vida começa a girar em torno do que foi decretado pela própria boca. É como se cada palavra negativa fosse uma senha secreta que bloqueia o acesso às bênçãos. A Bíblia já alertava: a morte e a vida estão no poder da língua. Quem fala derrota, atrai derrota. Quem declara fé, desperta milagres. E o mais curioso é que essa dinâmica não escolhe religião nem condição social. É uma lei universal. O empresário que vive dizendo que o mercado está ruim, verá as portas se fechando.
O estudante que vive dizendo que é ruim de aprender encontrará barreiras em tudo. Palavras são ímãs, e o tipo de frase que você repete determina o que atrai. A mudança começa quando a pessoa se torna vigilante com a própria boca. Ao perceber uma frase negativa se formando, ela a substitui por algo positivo. Em vez de "eu não posso", diz "eu ainda estou aprendendo". Em vez de "não dá para mim", diz "com fé e esforço eu vou conseguir". É esse tipo de reprogramação verbal que transforma vidas comuns em histórias de superação. E quando o hábito muda, a realidade responde. Porque da mesma forma que a palavra negativa abre portas para a derrota, a palavra de fé desperta forças que estavam adormecidas, prontas para serem ativadas. Quando alguém declara "eu prospero", "eu conquisto", "Deus está comigo", algo poderoso acontece, mesmo que os olhos não vejam. Essas palavras são como chaves espirituais que liberam forças invisíveis no mundo ao redor. Napoleon Hill dizia que, ao afirmar algo com convicção, a mente subconsciente começa a agir como um servo fiel, buscando meios para materializar o que foi declarado. A fé, por sua vez, atua como o combustível divino dessa engrenagem. É como se o universo, ao ouvir uma palavra de fé, se reorganizasse silenciosamente para torná-la real. Nada místico, apenas a manifestação da lei da atração funcionando em harmonia com as leis espirituais de Deus. Pense em um atleta que repete todos os dias: "Eu nasci para vencer". Ele não está apenas motivando a si mesmo. Está programando seu corpo, sua mente e seu espírito para responderem àquela afirmação. Da mesma forma, quem declara prosperidade atrai ideias, conexões e oportunidades que antes passavam despercebidas. A força invisível do foco cria um campo de possibilidades onde antes só havia escassez. E o curioso é que essa energia não vem de fora, mas de dentro. É o poder criativo de Deus se manifestando através das palavras humanas. Por isso, quem deseja crescer precisa falar com intencionalidade. Não se trata de pensamento positivo vazio, mas de alinhar a boca com o coração e o coração com a fé. Quando isso acontece, até os ventos contrários parecem mudar de direção. As palavras certas liberam bênçãos que estavam retidas, rompem ciclos e abrem novos caminhos. É nesse ponto que o antigo salmista já dizia: "Disse o Senhor, e assim se fez". Há uma sabedoria ancestral nesse princípio, e é nela que repousa o segredo do poder espiritual das palavras. Muito antes de Napoleon Hill nascer, os salmistas já escreviam sobre o poder espiritual das palavras. Eles entendiam que falar não era apenas comunicar, mas liberar energia divina. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e saúde para o corpo, dizia o sábio. Essa sabedoria antiga revela algo profundo. O universo responde à vibração da gratidão, da fé e da confiança em Deus. Por isso, quando o salmista declarava: "O Senhor é meu pastor, nada me faltará", ele não estava descrevendo o presente, estava profetizando o futuro. As palavras eram para ele um canal de criação. Os salmos são o exemplo perfeito de como as palavras moldam a realidade espiritual. Davi enfrentou gigantes com declarações de fé, não com armas. Ele dizia: "Deus é minha fortaleza", e a própria força divina se manifestava em sua vida. Esse é o mesmo princípio que Napoleon Hill chamaria séculos depois de autossugestão positiva. O salmista falava para o mundo invisível, e o mundo visível obedecia. Isso prova que a fé não é passividade, é ação verbal. Quem fala vida, desperta vida. Quem fala vitória, antecipa a vitória. Hoje o homem moderno esqueceu essa sabedoria ancestral e se tornou escravo das suas próprias palavras negativas. Mas aqueles que resgatam esse princípio voltam a ver milagres diários. Basta observar
Quem começa o dia dizendo Deus está comigo, carrega uma atmosfera de confiança. Quem desperta dizendo hoje será difícil, atrai exatamente isso. Os antigos sabiam o que nós estamos reaprendendo agora, que o poder está na língua. E é justamente essa sabedoria, confirmada pela ciência moderna e pelos ensinamentos de Hill, que reforça a verdade imutável de que as palavras são comandos diretos para a mente e para o universo. Napoleon Hill foi um dos primeiros autores modernos a traduzir verdades espirituais em princípios práticos de sucesso. Em Think and Grow Rich, Quem Pensa Enriquece, ele revelou algo que a Bíblia já afirmava há milênios. As palavras são comandos diretos para a mente subconsciente. Quando uma pessoa declara com firmeza, eu sou próspero, sua mente começa a agir para transformar essa frase em realidade. Hill chamava isso de autossugestão, a arte de repetir o que se deseja até que o subconsciente aceite como verdade. O poder está em entender que cada palavra é uma ordem silenciosa enviada à mente e ao universo. Hill observou, ao entrevistar homens milionários, que todos compartilhavam o mesmo hábito, o de falar como quem já havia conquistado o sucesso, mesmo antes de tê-lo em mãos. Eles afirmavam riqueza, vitória e fé diariamente, até que o comportamento e os resultados se alinharam a essas palavras. Isso confirma que a prosperidade não começa na conta bancária, mas na forma de pensar e falar. É a mentalidade de riqueza agindo. Quem fala como vencedor se comporta como vencedor e acaba colhendo o mesmo fruto. O mais fascinante é perceber como as leis de Hill se entrelaçam com as verdades espirituais da Bíblia. A fé vem pelo ouvir, e o que você mais ouve é o que mais acredita. Por isso, repetir palavras de vitória é semear fé em si mesmo. A mente é como um solo fértil, e o verbo é a semente. Hill apenas deu linguagem moderna àquilo que os salmistas e profetas já praticavam. Usar o poder das palavras para moldar o destino. E é justamente nesse ponto que surge o segredo do método que transforma simples palavras em novos comportamentos. A autossugestão é uma das ferramentas mais poderosas já reveladas ao ser humano. Napoleon Hill dizia que é o processo consciente de reprogramar a mente por meio da repetição intencional de palavras. A cada frase dita, o subconsciente recebe uma instrução. Quando essas palavras são impregnadas de emoção e fé, tornam-se ordens criativas. É por isso que quem repete diariamente, eu prospero com propósito, começa a mudar. Não porque o mundo fora se transforma, mas porque o mundo dentro se reorganiza. A fé e a linguagem são as alavancas do crescimento pessoal. Imagine uma pessoa que acorda todos os dias dizendo, hoje Deus vai me surpreender. Ela começa o dia com uma vibração diferente, mais confiante, mais grata, mais aberta ao sucesso. Aos poucos, suas atitudes mudam, suas decisões melhoram e as oportunidades começam a aparecer. Não é mágica, é coerência espiritual e mental. Hill ensinava que o subconsciente é como um jardim. O que você planta nele com palavras cresce em forma de atitudes. E quem planta fé e motivação colhe resultados extraordinários. A Bíblia confirma esse princípio quando diz, se creres de todo o coração, assim será contigo. A autossugestão é, na verdade, o exercício diário da fé em palavras. É alinhar o que se fala com o que se acredita. Por isso, o segredo não é apenas repetir frases, mas sentir o peso da verdade nelas. Quando alguém diz com convicção, eu vou vencer, algo se move dentro e fora dela. A repetição cria raízes e as raízes criam frutos. É um método tão antigo quanto o tempo e tão atual quanto o próximo nascer do sol. A mente humana é como a terra de um agricultor. Nenhum fazendeiro planta uma vez e espera colher o ano inteiro. Ele sabe que a constância é o segredo da abundância.
Da mesma forma, quem deseja prosperar com propósito precisa declarar palavras de fé todos os dias, até que a colheita floresça. Napoleon Hill dizia que a repetição é a mãe do aprendizado e o solo fértil da autossugestão. A Bíblia reforça isso quando afirma que o que o homem semeia, isso também colherá. Assim, cada palavra é uma semente e cada repetição é uma rega. O agricultor não duvida da semente que lança. Ele planta e confia no tempo. Mesmo quando não vê nada brotar, ele acredita no processo invisível acontecendo debaixo da terra. Assim também é com as palavras. Às vezes, o resultado não aparece de imediato, mas a transformação já está acontecendo em silêncio. O problema é que muitos desistem cedo demais. Arrancam a semente com a impaciência e substituem a fé pela dúvida. Mas quem persiste, colhe. O segredo está em continuar declarando prosperidade quando tudo parece contrário. E é exatamente isso que diferencia os que vencem dos que desistem. O agricultor de fé não fala o que vê, fala o que crê. Ele não diz, meu campo está vazio, mas meu campo vai florescer. E o universo, obediente, começa a responder. Essa é a mentalidade de riqueza em ação. Falar vida até que a vida se manifeste. E quando a colheita chega, o agricultor entende. As palavras eram os instrumentos que prepararam o terreno. Mas há algo ainda mais profundo nesse processo. A diferença entre quem planta com fé e quem apenas fala sem acreditar. Existe um abismo silencioso entre duas pessoas que vivem no mesmo mundo, enfrentam os mesmos desafios, mas colhem resultados completamente diferentes. De um lado está a mente presa ao medo, à dúvida e à culpa. Do outro, a mente desperta, que entendeu que pensar é criar e que cada palavra é uma semente de destino. O primeiro vive reagindo, o segundo criando. O primeiro acredita no que vê. O segundo vê o que acredita. Napoleon Hill dizia que a pobreza e a riqueza são estados de mente. A Bíblia confirma, assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Uma mente negativa é como um campo abandonado. Mesmo que tenha potencial para florescer, o mato da incredulidade o domina. Já a mente que se renova em fé e propósito torna-se fértil para a abundância. E o segredo não está em tentar mudar o mundo lá fora, mas em transformar o mundo que se carrega dentro. A diferença entre os dois é sutil, mas profunda. O primeiro repete o passado, o segundo declara o futuro. Um fala das circunstâncias, o outro fala com as circunstâncias. Um se conforma, o outro se transforma. E quando essa consciência desperta, tudo muda, porque o que antes parecia impossível passa a ser inevitável. Quem entende essa verdade se torna co-criador com o próprio Deus. Ele não espera que o milagre aconteça, ele se torna parte do milagre. É nesse ponto que a fé se transforma em poder criador. E é aqui que Napoleon Hill e as Escrituras se encontram. Ambos ensinam que a mente é o altar onde a realidade começa. Tudo o que você fala hoje é uma semente que produz frutos amanhã. Cada palavra é uma causa e cada resultado que você colhe é o efeito inevitável. Napoleon Hill ensinava que a mente subconsciente transforma as palavras em ações e as ações em resultados. A Bíblia já dizia, o que semeia vento, colhe tempestade, o que semeia em boa terra, colhe abundância. Assim, as palavras não são neutras, elas carregam consequências que se manifestam no tempo certo. Imagine alguém que repete diariamente, não consigo economizar dinheiro, nunca vai dar certo. Essa pessoa está plantando escassez. Com o tempo, pequenas decisões inconscientes a levarão a gastar, adiar planos e perder oportunidades. Agora pense no oposto, alguém que declara, eu sou capaz de prosperar, eu administro bem meu dinheiro. Cada palavra ativa decisões alinhadas à prosperidade e o efeito é inevitável. Mais oportunidades, mais foco
e mais crescimento. A lei da causa e efeito funciona silenciosa, mas nunca falha. O segredo está na consciência e na consistência. Quem entende que palavras são sementes, passa a cultivá-las com cuidado, escolhendo o que falar, pensar e repetir. Pequenas mudanças diárias criam efeitos exponenciais. Cada frase de fé, cada declaração de vitória, cada agradecimento silencioso atua como adubo para a mente e para o destino. É assim que a vida transforma o que é verbalizado em realidade concreta, preparando o terreno para o próximo passo, a autorreflexão sobre o que se tem plantado. Antes de qualquer mudança, é preciso olhar para dentro. Perguntar-se: que sementes tenho lançado no solo da minha vida? É o primeiro passo para assumir o poder criador da própria realidade. Napoleon Hill chamava isso de consciência do que se planta. A Bíblia reforça: examina-te a ti mesmo. Sem essa reflexão, é impossível perceber que palavras de medo, dúvida e reclamação vêm sendo repetidas silenciosamente, moldando a vida sem perceber. Imagine alguém que deseja prosperidade, mas constantemente murmura: não consigo, não vai dar certo, nunca terei. Ao se autoavaliar, percebe que sua boca tem sido um campo de sementes estéreis. A autorreflexão permite substituir essas palavras por declarações de fé, abundância e confiança. É o momento de realinhar coração, mente e língua, para que as palavras deixem de ser sabotagem e se tornem instrumentos de criação. Esse exercício de olhar para si mesmo transforma hábitos e abre espaço para novas atitudes. Quem se torna consciente do que fala e pensa passa a direcionar a própria vida como um arquiteto do destino. Cada frase é revisada, cada pensamento é filtrado, cada palavra é medida. A autorreflexão é a ponte entre a mentalidade de escassez e a mentalidade de prosperidade, preparando o terreno para abandonar padrões destrutivos e começar a declarar abundância. Muitas pessoas não percebem, mas são suas próprias palavras que as mantêm presas em ciclos de medo e escassez. Sem perceber, amaldiçoam suas vidas com frases como: eu nunca consigo, não mereço ou isso nunca dá certo. Napoleon Hill alerta que a mente subconsciente obedece fielmente ao que ouve, e a Bíblia confirma: a morte e a vida estão no poder da língua. Ou seja, falar negativamente é semear autossabotagem sem perceber. O curioso é que essa sabotagem acontece de forma automática, quase como um hábito respiratório. Você diz algo no café da manhã e, no jantar, percebe que a vida respondeu à sua própria ordem. Por exemplo, quem constantemente repete "dinheiro é difícil", inconscientemente toma decisões que dificultam o crescimento financeiro. Já quem muda suas palavras para "eu atraio prosperidade", observa oportunidades surgindo onde antes só havia barreiras. Pequenas mudanças na fala transformam o comportamento e, consequentemente, os resultados. O primeiro passo para romper esse ciclo é reconhecer o padrão e assumir a responsabilidade. Substituir palavras de medo por declarações de fé, esperança e abundância cria uma nova realidade mental e espiritual. A autossabotagem desaparece quando a consciência verbal desperta. E quando isso acontece, o caminho se abre para a decisão de mudar agora. O momento de alinhar boca, coração e mente para declarar vitória e prosperidade de forma consistente. Tudo começa com uma decisão. É nesse instante que alguém escolhe parar de repetir padrões de derrota e começar a declarar prosperidade, vitória e abundância. Napoleon Hill ensinava que a ação nasce da decisão, e a Bíblia confirma: escolhe hoje a quem servirás. A mudança não acontece no futuro, acontece agora, na palavra que se profere neste exato momento.
Ao decidir falar com fé, você aciona forças invisíveis que começam a alinhar situações e pessoas a seu favor. Imagine alguém que se cansa de murmurar, não consigo, e decide trocar essa frase por eu sou capaz, eu vou vencer. Esse simples ato muda a percepção, muda o comportamento e começa a atrair resultados concretos. Cada decisão consciente é como um decreto silencioso que orienta a mente, guia o coração e transforma o ambiente ao redor. Quem decide falar com intenção cria uma nova realidade antes mesmo de ver os primeiros frutos. O ponto crucial é entender que a decisão não precisa ser grandiosa, precisa ser consistente. Pequenas mudanças na fala diária, repetidas com fé e convicção, são capazes de reprogramar toda a vida. Decidir mudar agora é assumir o comando da própria história, deixar de ser refém das circunstâncias e se tornar arquiteto do próprio destino. E quando a decisão se torna ação verbal, cada palavra se transforma em tijolo que constrói uma vida de sucesso, abundância e propósito. As palavras não são meros reflexos da realidade, são os tijolos com os quais a realidade é construída. Cada frase dita com intenção é como colocar uma peça na fundação da própria vida. Napoleon Hill ensinava que falar com fé cria um projeto mental que o subconsciente transforma em ação. A Bíblia também confirma: a boca fala do que está cheio o coração. Ou seja, aquilo que você profere diariamente molda, lenta, mas inexoravelmente tudo ao seu redor. Imagine um arquiteto que constrói um prédio sem planta ou sem cuidado. Cada tijolo mal colocado compromete a estrutura. Assim é com a vida. Cada palavra negativa ou de dúvida enfraquece a fundação. Já quem declara fé, abundância e prosperidade, constrói um edifício sólido, pronto para resistir a qualquer tempestade. Pequenos ajustes verbais repetidos diariamente funcionam como cimento, unindo cada tijolo até que a obra esteja completa. Um testemunho concreto de fé, determinação e mentalidade de riqueza. O grande segredo é que ninguém percebe a construção acontecendo até que o resultado seja visível. Cada vitória, cada oportunidade, cada conquista financeira ou emocional é fruto de palavras plantadas no passado. Ao reconhecer que cada palavra é um tijolo, o ser humano ganha consciência do poder que carrega. E quando isso se torna hábito, a vida deixa de ser obra de acaso e passa a ser obra de design intencional, preparando o caminho para o próximo princípio, a convergência entre sabedoria bíblica e os ensinamentos de Napoleon Hill. É fascinante perceber como os ensinamentos de Napoleon Hill encontram eco nas Escrituras. A Bíblia afirma: a vida e a morte estão no poder da língua, enquanto Hill revela que as palavras moldam o subconsciente e, consequentemente, a realidade. Ambos apontam para a mesma verdade: aquilo que se fala com fé e convicção atua como força criadora. Não se trata de coincidência, mas de um princípio universal, atemporal, que conecta espiritualidade e desenvolvimento pessoal. A diferença é apenas a linguagem. Hill explica em termos de mente, hábito e ação. A Bíblia fala em termos de fé, Deus e propósito. Mas o efeito é idêntico. Palavras conscientes transformam pensamentos em resultados. Quem declara vitória, abundância e fé diariamente está alinhando a mente, o coração e o universo ao mesmo tempo. É a fusão perfeita entre o poder da linguagem, a mentalidade de riqueza e a prosperidade bíblica. Quando alguém entende essa convergência, percebe que cada frase proferida é uma oportunidade de criar ou destruir. Escolher palavras de vida, fé e prosperidade deixa de ser opção, torna-se responsabilidade. É o momento de unir o conhecimento moderno à sabedoria antiga, de transformar discurso em decreto e pensamento em ação. E essa consciência abre caminho para a prática concreta.
A reprogramação mental diária que muda completamente a trajetória da vida. A reprogramação mental é o exercício diário de alinhar pensamentos, palavras e ações com a visão de sucesso que se deseja alcançar. Napoleon Hill ensinava que a mente é como um computador. O que se digita constantemente no subconsciente torna-se realidade. Substituir declarações de fracasso por frases de fé e vitória cria novos padrões, novas atitudes e, consequentemente, novos resultados. É como treinar músculos que antes estavam adormecidos. A prática consistente transforma força latente em poder ativo. Imagine alguém que por anos repetiu: "Não consigo economizar dinheiro", ou "Isso nunca vai dar certo". Ao praticar a reprogramação, essa pessoa troca essas frases por "Eu administro bem meus recursos" ou "Eu atraio oportunidades de prosperidade". Aos poucos, o subconsciente passa a agir de acordo com essas novas instruções. O efeito é tangível. Decisões financeiras mais conscientes, maior foco em objetivos e uma sensação crescente de confiança. Pequenos hábitos de fala se transformam em mudanças profundas na vida. O ponto crucial é a constância. Não basta repetir palavras uma vez por semana ou apenas quando se sente motivado. Hill e os salmistas concordam. A repetição diária, com emoção e intenção, cria raízes profundas que florescem em prosperidade. Cada frase positiva é um tijolo. Cada pensamento fortalecido é um alicerce. Com o tempo, a reprogramação mental deixa de ser exercício e se torna estilo de vida, abrindo caminho para o próximo passo. Usar palavras como decretos e profecias para criar uma atmosfera de abundância e fé. Cada palavra proferida com fé tem o poder de se tornar um decreto, uma profecia que molda o futuro. Napoleon Hill ensinava que declarações repetidas com convicção agem diretamente no subconsciente, orientando decisões, atitudes e resultados. A Bíblia reforça: "O que o homem semeia, isso também colherá". Assim, falar com intenção não é apenas motivação, é criar uma atmosfera onde o invisível se organiza para manifestar o visível. Imagine alguém que acorda e declara: "Hoje prosperarei em tudo que fizer, e Deus guiará meus passos". Essa pessoa não está apenas falando palavras bonitas, está ativando forças invisíveis que a conduzirão a oportunidades, ideias e encontros alinhados à sua fé. Cada frase positiva é como um selo colocado no universo, liberando energia que atrai resultados. Por outro lado, palavras negativas criam bloqueios invisíveis, atrasando conquistas e apagando possibilidades. O segredo está na consistência e na convicção. Não se trata de palavras vazias, mas de decretos conscientes que conectam fé, mentalidade de riqueza e propósito. Cada profecia pessoal, dita em voz alta, fortalece o espírito e reorganiza o mundo ao redor. Quem entende isso percebe que a boca é um instrumento de criação e cada frase proferida pode transformar sonhos em realidade tangível. E é justamente aqui que se percebe: a prosperidade começa na boca, antes mesmo de se manifestar na conta bancária ou nos negócios. A verdadeira riqueza não nasce na conta bancária, mas naquilo que você profere todos os dias. Napoleon Hill ensinava que o poder da palavra molda a mente subconsciente, que por sua vez transforma pensamentos em ações e ações em resultados. A Bíblia também reforça: a boca fala do que está cheio o coração. Ou seja, antes de conquistar dinheiro, sucesso ou reconhecimento, é preciso declarar vitória, fé e abundância. Tudo começa com a boca. Imagine alguém que acorda repetindo: "Eu prospero, eu sou abençoado, Deus guia minhas decisões". Essas palavras mudam a postura, o foco e as escolhas diárias. Aos poucos, situações que antes pareciam obstáculos passam a se alinhar. É como plantar sementes em solo fértil. A repetição diária garante crescimento consistente. Já quem fala,
não consigo, não dá certo, cria uma atmosfera de escassez que se reflete em toda a vida, sem perceber. O segredo é entender que cada palavra tem peso e direção. Quando falada com intenção e fé, transforma a realidade, abre portas e cria oportunidades que antes pareciam impossíveis. Falar prosperidade é o primeiro passo para viver prosperidade. E quando a boca se alinha ao coração e à fé, a vida inteira começa a mudar. E é exatamente nesse ponto que ocorre a grande virada. Deixar de ser refém das circunstâncias e assumir o papel de criador do próprio destino. A grande transformação acontece quando alguém percebe que não precisa mais ser refém das circunstâncias. Cada palavra, cada pensamento e cada decisão podem ser usados como ferramentas de criação. Napoleon Hill ensinava que quem domina a mente e a fala torna-se arquiteto da própria vida. A Bíblia também lembra: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. Essa é a virada de chave: assumir responsabilidade, declarar prosperidade e agir com propósito. Imagine alguém que durante anos viveu dizendo: não consigo, nada dá certo, sempre falho. Ao decidir mudar a fala e alinhar pensamentos e ações, essa pessoa se torna co-criadora de oportunidades. Portas se abrem e a vida responde de acordo com as declarações de fé. A mudança não acontece de fora para dentro, mas de dentro para fora. É nesse ponto que se abandona a mentalidade de vítima e se abraça a mentalidade de riqueza, prosperidade bíblica e sucesso com propósito. O passo final é simples, mas profundo. Alinhar boca, mente e coração com a fé e a visão do que se deseja. Cada palavra de vitória torna-se um tijolo da nova realidade. Cada pensamento positivo, um alicerce de conquistas. É nesse estado que se deixa de esperar milagres e se começa a criar milagres. A vida deixa de ser reativa e passa a ser proativa, guiada pela fé, sabedoria e mentalidade de abundância. É o momento de se tornar, de fato, o criador da própria história. E é aqui que toda a jornada das palavras, da fé e da prosperidade encontra seu ápice. Agora que você conhece o poder oculto das palavras, a grande questão é: o que você vai plantar hoje no solo da sua vida? Cada palavra que sai da sua boca pode estar construindo abundância ou atraindo escassez. Você vai continuar deixando suas declarações no piloto automático ou vai assumir o comando e começar a falar vitória, prosperidade e fé todos os dias? Pense nisso. A mudança começa com o que você diz, sente e acredita neste exato momento. A pergunta que fica é: você está disposto a substituir antigos hábitos de fala e pensamento por palavras de vida? Aplique o que aprendeu, declare suas vitórias todos os dias e observe como oportunidades e resultados começam a se alinhar ao seu favor. Quem pratica isso se torna o arquiteto do próprio destino, cria sua realidade com propósito e transforma sonhos em conquistas reais. Cada frase positiva, cada declaração de fé é um passo concreto rumo ao sucesso com propósito e à prosperidade bíblica. E agora quero saber de você. Qual palavra você vai começar a profetizar todos os dias para mudar sua vida? Comente aqui embaixo e compartilhe sua declaração de fé. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar aprendendo sobre como transformar suas palavras em resultados extraordinários. Lembre-se, você tem o poder de criar sua realidade. Comece hoje mesmo.